Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está ouvindo mais um podcast dos Gênios da Bola. Eu sou o Diogo e quem está comigo é o Danilão. E aí, Diogão, estamos aí para mais um episódio. Hoje um pouco diferente, né? Voltando às origens ali. Seria quase que um Gênios Debatem Quase hoje, um né? Gênios debatem, né? Vamos ficar num assunto geral e andar por ele, né? Vamos... A gente vai falar um pouquinho do que foi a seleção brasileira na Copa América após mais uma eliminação pro Uruguai nos pênaltis, nas quartas de final. A seleção é algo que vem chamando bastante atenção, né? Já Só vem dá aí isso, a seleção dos últimos... de um tempo mês pra cá, né? atrás. Desde acho que até desde antes do 7-1 já vinham a seleção recebendo críticas que precisava mudar. E aparentemente os rumos e as decisões que foram tomadas só vêm piorando cada dia mais a situação. Mas vamos começar aí falando do atual, recente aí, o que aconteceu, a eliminação para o Uruguai, né? Agora a gente tá de cabeça mais fria, depois de passar raiva com mais um jogo. Já passou 2 dias do jogo, então a gente já tá conseguindo analisar mais. E esperamos passar esse tempo, porque durante esse período teve muitas notícias sobre esse jogo, né? Sim. Muita coisa aconteceu sobre ele. E agora de cabeça fria, a gente não vai falar só do jogo, a gente vai falar também da situação da CBF atualmente, o que esperar do Brasil. Vamos usar esse jogo aí de pretexto para algumas discussões sobre futebol que a gente já tinha. Será que dá pra torcer ainda pra seleção brasileira? Então, né? Mas vamos falar do jogo? Do jogo em si, assim, eu vou passar minha visão, depois você passa a sua. Mas eu não senti que a seleção, nessa Copa América como um todo, foi aquela seleção que passou vergonha, jogou mal. Assim, até parecia jogar bem, mas não tinha algo a mais. Assim, parece aquele time que perde sempre por erro individual. O time não parece assim ter grandes falhas, que tipo dá contra-ataque toda hora, tá sofrendo ali para conseguir jogar. Mas na hora de criar, aí já não tem esse poder. Não tem tanta criação, não leva tanto perigo. Esse jogo contra o Uruguai foi um jogo mais atípico, né? Um jogo que veio com provocações desde antes do jogo, foi brigado os 90 minutos, teve uma expulsão. E o Brasil a todo momento não sofria tanto na defesa, mas não levava perigo no ataque. Acho que os dois times teve uma ou duas chances assim de perigo que não aproveitaram muito bem. Os goleiros não precisaram fazer nenhum grande milagre. E nos pênaltis passou o time que tinha mais cabeça, mais organização, tinha um projeto mais bem organizado e mais bem estruturado ao longo dos anos. Eu acho que foi um pouco vergonhosa essa Copa América. O Brasil, como o Danilo falou, né, não é um time desorganizado dentro de campo. O Brasil sabe o que tem que fazer, mas falta criação. Às vezes falta ali uma ousadia a mais para passar a bola. Só que isso tudo é reflexo tanto do campo quanto do extracampo. Mas queria falar aqui do que eu achei da escolha primeiro do Dorival como técnico. O Dorival, eu sempre falei pra todo mundo que o Dorival não é um gênio da tática. O Dorival não é um Jorge Jesus, não é nem um Tite. Ele faz ali o arroz com feijão, pode dar certo, como deu no São Paulo, deu no Flamengo. Na seleção, ali nos 2 primeiros jogos dele, foram jogos bons contra Inglaterra e Espanha. Mas aqui agora na Copa América, parecia que era um Dorival muito covarde. Era o Dorival trocando volante por volante, ali com 80 minutos do segundo tempo contra Costa Rica, agora contra o Uruguai de novo. Precisando desse gol agora contra o Uruguai não estava atacando nesse final de jogo. Taca atacante ali para marcar, vai tirar o João Gomes para colocar o Douglas Luiz. Aí, por exemplo, alguns jogadores que nem foram utilizados. O PP não saiu nem do banco. Pra que ele levou o PP, então, pra Copa América? Tem algumas coisas que eu não entendo. Por isso que eu falo que eu acho que o Dorival não é um gênio da tática. E eu não sei se ele ainda é o técnico pronto pra dirigir essa seleção. Mas falando do jogo, foi um jogo ali... O jogo foi mais briga do que futebol, né?
Com certeza. Foi mais briga do que futebol. Só que eu acho que, assim, se a seleção, se fosse aquilo o jogo inteiro, beleza, a Uruguai teria batido o jogo inteiro, a gente falaria pouca coisa. Mas eu acho que o que mais incomodou foi o fato que o Brasil jogou 20 minutos com um a mais. E não trouxe perigo ao gol do Uruguai, com um a mais. Certamente. Eu achei isso. Eu achei o esse Dorival momento covarde nesse momento. que demonstrou a organização. Assim, quando o Uruguai teve que só se defender e o Brasil tinha que mostrar uma organização ofensiva, não tinha nada. Eu acho que o Dorival não ter dado certo na seleção até agora, acho que é porque ele tá num lugar onde ele não pode ser o Dorival. Acho que ele não tem o poder ali de ordenar naquele time, como ele teve no São Paulo, no Flamengo, de colocar cada um no seu lugar. Não sei se ele teve liberdade para colocar ou se tinha jogadores ali que chegou no ouvido dele e falou, esse aqui não pode sair do time. Então eu acho que ele tá num lugar onde que ele não tinha o poder que ele precisava ter. Um negócio que me incomoda muito no Brasil também, que é o fato do que o Brasil sempre jogou no 4-3-3. Parece que é um negócio que nenhum técnico abre mão. E isso eu acho muito estranho. O Brasil sempre teve pontas habilidosos. Teve Neymar, tem o Vinícius Júnior agora. Só que se você pegar desde, sei lá quando foi, desde a Copa 2014, que é o que eu me lembro, o Brasil sempre jogou no esquema 4-3-3. Será que você não tem uma pressão ali dentro da CBF pra esses pontas, pra eles estarem jogando? Então ele vai lá e mantém essa escalação. Porque, por exemplo, o Dorival no Flamengo e no São Paulo, ele jogava no 4-4-2. Acho que, Isso que eu não entendo. Acho que além dessa tradição de sempre usar o 4-3-3, os nomes do Brasil sempre estarem na ponta, desde a saída do Ronaldo Fenômeno da seleção, quem que foi o grande atacante, centroavante da seleção? Sim, você vai puxar quem? O Fred, o Richarlison? O que fez mais alguma coisa foi o Luiz Fabiano em 2010 na Copa. Mas sim, bem mais ou menos foi também, né? Não pouco foi tempo. Não foi nem nome perto também. de um grande nome. Mas eu acho que dentre os últimos talvez tenha sido acho que após o Ronaldo talvez seja ele. Mas e a ausência de nomes assim habilidosos no meio-campo. O grande meia do Brasil que o Brasil teve. O último foi o Neymar improvisado. Sim, você não lembra de um camisa 10 brasileiro. Camisa 10 brasileiro. O último foi o Kaká. Depois do Kaká ali já não passa ninguém. Tentaram e deu certo por um tempo o Coutinho, mas ele caiu muito de nível. Sim. E quando o Coutinho tava bem, lá na época dos amistosos, pra Copa do Tite, ele jogava muito, destruiu a Argentina. Se o Coutinho tivesse se mantido em alto nível, ele estaria tranquilo nessa Copa América. Sim. Tranquilo. Sim. Por isso que eu falo que falta nomes nessa seleção, né? O futebol evoluiu e a seleção não evoluiu junto. A gente continua revelando aí pontas, mas só um 4-3-3 com pontas habilidosos. Hoje em dia até a Venezuela tem. Então, não muda muito. Então, eu entendi o que você falou. Agora, interessante essa ideia. Sobre que você falou que pra você foi um vexame ser eliminado pelo Uruguai nas quartas da Copa América, eu não acho que foi um vexame. Eu acho que a seleção brasileira tem que entender o nível que tá. Que hoje o futebol que joga é para ser eliminado contra o Uruguai. E se pegasse a Colômbia no mata-mata, tinha grandes chances também de ser eliminado. E tem que entender que o nível é esse. E o torcedor brasileiro tem que entender isso, mas não entender e se acostumar com isso. Agora a gente vai ficar passando por isso. Não. Entender e falar, por que a gente tá aqui? O que a gente precisa fazer para melhorar? Pra mim, não. Então, mas é aí que eu acho que tá o problema. Porque eu acho que tem futebol para melhorar. Por isso que eu acho que foi vexame. Porque eu acho que tem muita futebol gente pra bota melhorar. esse vexame pelo peso da camisa. O Brasil é a maior seleção de todos os tempos. Sem dúvida nenhuma. Agora, não pode cair para um Uruguai? Não pode se você for melhor. Para mim, o vexame acontece quando você é o melhor, você tem o melhor time e você cai porque você foi incompetente. Acho que ali o Brasil tenta o melhor que tem. Só que você pega o Brasil desde ali do começo da Copa América, dos amistosos antes. Quase tomou uma virada pro México. O México empatou no finalzinho. Não consegue ganhar dos Estados Unidos. Não consegue ganhar da Costa Rica. Ganha de um Paraguai que tava morto. E não consegue ganhar da Colômbia. O único que... Mesmo assim, a Colômbia é muito boa.
A Colômbia tem nomes abaixo que a do Brasil. Não, com certeza. Até o Uruguai. Tanto que depois do jogo jogam ali no jornalistas, né? Colocam. O Brasil tem o trio de meio campo da Premier League e a Colômbia tem o meio campo ali do Brasileirão. Campeonato Brasileiro. Então, os jogadores do Brasil estão um nível acima mesmo. Então, eu acho que esse time não tem um patamar tão grande de evolução para bater de frente com o Uruguai, com a Argentina ainda não. Mas você acha que com esses jogadores dá? Ou você acha que tem que trocar Não. os jogadores? Eu acho que os jogadores são fracos. Acho que eles não estão nesse nível, não. Eu concordo, mas eu não acho que todos os jogadores. Na minha opinião, o problema tá no meio campo do Brasil. Não, com certeza. Pra mim, o principal problema é o meio campo. E eu acho que os três ali, na verdade, os três não. Talvez o Douglas Luiz, mas não sei também. Eu acho que de nomes prontos pra seleção pra mim é Vinícius Júnior, o Rodrigo e Militão. Porque bater no pênalti não. Ele não tinha que bater pênalti. Mas como Ele zagueiro, nem tinha que ter ido. ele nem jogou tinha que ter muito. Ele jogou Sim. muito contra o Uruguai. Ele foi muito seguro. ido. Sim. Agora, outros nomes ali que eu acho que estão prontos pra jogar em alto nível da seleção, eu já não sei não. Eu falo pra você que eu acho E que nem o esses Hendrick ainda três que tá. eu falei são do Real Madrid. Sim. Né? E já estão jogando lá em alto Sim. nível. Eu falo pra você, eu acho que eu não sei se o Hendrick tá. Eu tava vendo um negócio, Eu acho que não. Sabe por quê? Eu tava vendo um negócio, cara. Depois de passar o jogo, o Hendrick, acho que num meio, tipo, o povo falando que o Hendrick se escondeu de cobrar os pênaltis, e algumas pessoas defendendo o fato do Hendrick ser muito novo e não jogar pressão pra cima dele. Só que eu sou da opinião do seguinte, cara, se o cara tá na seleção, não tem isso. Não, vamos cuidar dele pra que ele não seja pressionado. Então ele não tá pronto pra ir pra seleção. Eu acho que a seleção é um lugar de jogadores prontos. Eles, não sei se tentaram não cometer o mesmo erro que cometeram com o Rodrigo, né? Mas Então, só que eu cometeram acho que erros novos. Não existe esse erro. Não existe você esconder o cara porque ele é inexperiente. Eu acho que se ele tá na seleção, ele tem que estar pronto. Eu concordo com você. Eu acho que se ele tá na seleção, ele tem que estar pronto pra bater o pênalti. Se ele não tá pronto, ele não tem que estar na seleção. Sim. Assim, como eu não acho que deveriam sacrificar o Rodrigo pelo que ele fez em 2022. Aquilo lá foi um erro normal. Ele quis todo bater mundo. e ele tá... isso tem que... Não, e errar também tem que entender o que... Sim. Não é porque errou que é ruim, que é O bagre. pênalti, tirando contra o Dibu Martínez, é 50% de chance de você fazer ou errar. Sim. Então, se ele tá confiante, é melhor ainda ele querer bater. Sim. Então, eu acho que talvez... Você falou dos jogadores prontos. Eu acho que seria esses três mesmo. Rafinha? Não, Rafinha, não sei, Rafinha. Ele não fez uma Copa América o ruim. Savinho ali, eles são jogadores decentes, assim, que não comprometem, mas também não são diferenciais. Vamos fazer assim então, Danilo. Vamos pegar a convocação agora do Brasil. Vamos fazer um... Você acha que a gente consegue dar uma nota pra cada jogador? Não nota, mas falar fica ou não fica na seleção? Eu acho difícil fazer isso hoje, porque, assim, se você me pedir alguém pra pôr no lugar, eu não vou saber falar. Não, sem pôr no lugar. Porque, assim, é fácil a gente aqui falar, esse aqui não serve, não serve, não serve. É isso. Tá, pra nós só 3 serve. E os outros 20, quem que a gente vai pôr no lugar? É difícil, E se a gente dá uma nota pro que foi a Copa América deles? Você acha que... Vamos fazer dos 11 iniciais, então, dos 11 que melhor. jogaram Que fala contra o Uruguai? Fala do Ederson. Os 11 e mais o senhor que estava suspenso e não pôde jogar, né? Senhor. Se fosse o Rafael, aquela cobrança era gol. Pegava os 4 pênaltis. Danilo, vou te perguntar um negócio. Eu pensei agora nisso. Você como um colorado... Defensor do Alisson. Eu ia falar isso agora. Alisson. O que você acha dele? Eu sei que você gosta, só que, tipo assim... O que tá sendo ele na seleção? Porque ele não fez uma Copa América tão boa, eu acho. Não, eu acho que a Copa América dele não foi boa, não. Mas, assim... Que goleiros hoje, no nível mundial, seriam melhor que ele?
que eu acho que a Copa América do Alisson foi do mesmo tamanho que a Eurocopa do Neuer. Sim. Nenhum dos dois foi excelente. Então, é que eu o acho que Alisson, o problema do Alisson é que, tipo muita assim, gente critica o Alisson. Ah, tinha que chegar nessa bola. Ele tá sempre atrasado pra chegar na bola. A gente já testou outros goleiros e nenhum foi tão melhor que ele. O Ederson foi melhor que ele? Acho que não. Talvez ele tenha uma saída de bola melhor. Talvez. O Bento, o Everton, o Rafael seria melhor? Eu acho que não. Acho que o problema tá em fortalecer essa defesa do que só o Alisson. Que muita gente coloca a culpa nele porque contra a Bélgica lá em 2018 o Brasil sofre poucos ataques, né? E o chute do De Bruyne tinha que ter sido pego. Mas eu acho que aquele chute nenhum outro goleiro pegava. E o gol contra do Fernandinho também não tinha muito o que fazer. Então eu acho que o problema não tá no goleiro. Acho que o Brasil tem goleiros bons. Tanto que estão nos maiores times aí da Europa. Sim. Entendi sua opinião sobre goleiro Alisson. Então vamos falar aqui. Mas eu entendo as críticas nele, né? Ele não é nenhum salvador, não então, é que eu acho que... não tem nada... A atuação dele na Copa América não defende a ele mesmo. Sim. As defesas Eu são... não acho ele que mais merece por fora. tantas críticas como ele recebe, mas eu também não acho ele o goleiro que o Brasil precisa. Mas vamos lá, falamos já do Alisson, vamos para as laterais. Eu vou começar com o Danilo. O Danilo é um péssimo capitão. Eu não entendo por que ele é capitão. O Danilo, eu tinha defendido ele. Você lembra? Eu tinha defendido ele lá no Lembro. começo. Eu falei que eu achei que o Danilo ia ser interessante. É um péssimo capitão. O Danilo, pra mim, o que foi a Copa América do Brasil, talvez eu vou lembrar dele discutindo com o torcedor contra a Costa Rica. E eu acho que com o torcedor você só tem que calar a boca e falar, me desculpa por ter empatado com a Costa Rica. Você não tem que ficar discutindo. É aquilo com o que eu até torcedor. falei no episódio passado aí do Até Papo o de Neymar Gênio, tirou né? ele do lado do meio. Sobre o Gabigol e o Bruno Henrique. O Bruno Henrique vai lá, baixa a cabeça quando tá ouvindo crítica e fala, não, vamos melhorar. A mentalidade do jogador tem que passar por essa. A gente veio aqui de derrota, de empatar com a Costa Rica, de não passar contra o Uruguai. Você tem que abaixar a cabeça e falar, a gente tá mal, a gente tem que melhorar. E só abaixar a cabeça. Não tem por que Você gosta de ficar retrucar. discutindo com o torcedor? Não dá. Sobre o Danilo, antes, né, eu já falava que ele foi lateral, virou zagueiro agora pela idade e tá sendo improvisado na lateral pela seleção. Ele na Juventus joga de zagueiro. Então, pra mim, ele não tinha que ter sido convocado, não. E me incomoda muito o fato do Ian Couto não ter jogado nenhum minuto. Ele não jogou. Ele foi convocado, é uma opção boa Não, em de 4 lateral jogos, cara. ofensivo. 4 jogos. Não sei se passa pelo aquele momento, né, que ele dá a entrevista falando que ele teve que tirar o cabelo rosa. Não, Aí se a for, CBF ficou se brava. for, é mais ridículo ainda. Não, bem ridículo. Assim, eu não sei se é por isso, mas se for é muito ridículo. Não, e não dá 1 minuto pra ele em campo, cara. Contra Paraguai, 4-1. Coloca ele 5 minutos pra jogar. Pra ver só como que ele vai funcionar ali. Um lateral bem ofensivo. Ele jogou o primeiro jogo lá contra o México só, né? Sim. E depois contra os Estados Unidos ele jogou. Ó, agora o próximo jogo, vamos falar do Militão. Acho que ele fez uma boa Copa América. O Militão. Então, pra mim ele é bom jogador. Bom jogador. Tem tanto que falar. Um zagueiro bem aí, seguro. tipo, vamos falar do pênalti do Militão. O Militão não tinha que ter cobrado o pênalti. Saiu a notícia depois de que ele errou todas as cobranças no treino. O Militão não tinha que ter cobrado o pênalti. O que mostra que ali dentro já tá bagunçado. Como você manda um jogador que treinou mal o pênalti, bateu o primeiro. O primeiro. A gente viu isso aonde? Na Copa do Mundo, você lembra? Da grande discussão. Por que o Neymar não bateu o primeiro pênalti? Qualquer seleção, quem que bate o primeiro? O Messi bateu contra o Equador, o Messi bateu contra a França, o Cristiano Ronaldo bateu agora contra Nos 2 jogos. nos 2 jogos. Contra a França e contra a Eslovênia. O primeiro pênalti é muito importante, porque às vezes, no caso do Brasil, não chegou no quinto, não chegou? O Brasil não chegou no quinto, porque o Uruguai começou batendo, né? Só o Uruguai bateu 5. Então, porque você coloca ele por último, só que às vezes não vai chegar por último. Como não chegou na Croácia. Então eu acho que o erro do Militão no pênalti não é nem culpa dele. Sim, obviamente ele tem que saber cobrar um pênalti, só que
Se o jogador não tá preparado, não tá pronto pra bater um pênalti, coloca outro jogador. Com certeza, né? E será que o Dorival colocou ele? Porque a gente viu o vídeo, É. né? E na rodinha o Dorival tava de fora. Tá tentando, Quem decidiu os batedores? Não vai saber, Não dá pra cara. saber. Vai saber, deve ser o Danilo, o capitão da seleção. Vai ser esse. Agora falando do outro jogador, que é o Marquinhos, que eu não gosto dele. Eu acho o Marquinhos fraco pra seleção. E aqui vai minha outra crítica, que é o Gabriel Magalhães jogou 5 minutos contra o Paraguai nessa Copa América. O Gabriel Magalhães não fez uma temporada melhor que a do Marquinhos? Fez. Bem mais. Eu não gosto do Marquinhos. Eu acho que ele não traz segurança pra seleção. Aliás, não era o Marquinhos que era o capitão antes do Danilo? Ah, nem lembro. Eu acho que ele foi um tempo, não foi? Foi o Thiago Silva por muito tempo, né? Acho que no finalzinho ali do Tite tinha um rodízio, Casemiro, Neymar. Então a seleção tá sem um capitão fixo há bastante tempo. Mas o Marquinhos é um jogador que eu não gosto. Marquinhos eu acho bem... Não sou contra ele, mas também acho que ele não tá fazendo nada que defenda ele a ficar. Eu acho que o Militão faz mais. E eu acho que o Gabriel Magalhães merece mais estar na zaga da seleção do que o Marquinhos, pelo que vem jogando futebol fora da seleção. E agora indo pra lateral esquerda, o Guilherme Arana. Ele acaba por ser... Muitos falaram, né, antes da Copa América que ele é realmente a melhor opção de lateral esquerdo que a gente tem. Porque o Wendel a gente já viu e não joga bem. Só que o Arana assim, também não joga bem. Olhando essa Copa América, eu concordo com essa frase, só que eu acho que essa frase diz muito mais sobre a escassez de lateral esquerdo do que sobre o Com Arana. certeza. Não, com certeza. Não tem. É por quem? O Wellington do São Paulo. Não, Coloca lá. tanto na esquerda quanto na direita, né? Na direita a gente até tinha a opção do Yokonto pra testar alguma coisa. Só que fala outro jogador. Mas na esquerda terceira. a gente testou 2, o Arana e o Wendel, nenhum foi bem. E não temos nenhum outro jogador bem assim pra pedir espaço. Então, o Arana também, é tipo assim... Eu vou com a mesma ideia que você não fez uma Copa América brilhante, não fez uma Copa América boa, foi o que o time foi igual ao resto da seleção. Mas assim, não... É um lateral bom pro Brasil. Mas não sei se a gente enfrentasse um time muito mais forte com um ponta bem habilidoso ali, eu acho que a gente ia sofrer muito. Agora vamos falar do grandiosíssimo meio-campo da seleção, né? Porque, assim, antes de ir pro meio campo, essa defesa, eu não tive, apesar de ter críticas, não tive tantas críticas, que no jogo que eu falei que essa defesa ia ser mais testada, que é contra o Uruguai, que tem boas opções ofensivas, ela não sofreu tanto. Então, não, só tomaram ponto 2 gols, positivo, Danilo. né? Tomou um gol contra o Paraguai e um contra a Colômbia. contra a Colômbia. Sim. Que o da Colômbia eu acho que foi erro do Wendel, lateral esquerdo. Sim. Não foi uma defesa que sofreu tanto. Então, por isso não tive tantas críticas, né? Pra mim, a parte da defesa do Brasil não tá tão comprometida assim. Tirando os laterais que realmente não tem opção, não tem o que fazer. Negócio, uma defesa não vai te fazer perder. Só que ela não te faz ganhar, que é o que aconteceu com o Brasil. Não perdeu. Não perdeu pra Costa Rica, não perdeu pra... Porque, assim, se pega também uma Argentina que tem um ataque, acho que mais forte que o do Uruguai, pega qualquer seleção que tá na semifinal da Euro, Inglaterra, Holanda, Espanha ou França, esses laterais iam sofrer contra os pontos. 3 gols da Espanha. Então. Vamos falar do meio campo agora? Passando pro meio campo, né, pra mim é o principal problema, né, que ele troca qualquer um e acho que o melhorzinho pra mim nessa Copa América foi o João Gomes, que foi decente como primeiro volante. Acho que ele ainda tem espaço para ser testado, para ter mais tempo de jogo. Agora, os outros, Bruno Guimarães não me convence. Desde a Copa de 22 eu esperava algo dele e ele não mostra ter um diferencial que eu espero. O Douglas Luiz, para mim, mal, não conseguiu jogar nada. Bateu com displicência o pênalti dele, né, virando a cara. O Ederson, pra mim, faltou tempo de jogo. Jogou muito pouco. Não deu pra ver muito dele.
E acho que ainda tem espaço para ser testado, mas também não me convenceu nada. E o Paquetá eu sou um grande crítico, né? Para mim, talvez ele teria mais espaço jogando junto com um meia de verdade, sendo o Neymar ali, ou a gente tem que criar outro camisa 10, porque não tem. Tem um aí no Brasil jogando no Cruzeiro, Danilo. Mas o que joga no Cruzeiro, o que joga no São Paulo, o que joga no Palmeiras, eu não sei se na seleção conseguiria, né? Porque o Rafael Veiga já foi testado na seleção e também não foi, né? nada demais. Você jogou a Copa. Não jogou? A Copa, acho que não. Nem tô lembrado. Foi no pós-Copa, acho que ele jogou. Na Copa jogou não. E assim, Paquetá ser o meio armador da seleção não vai, não. Ele não consegue criar. Às vezes ele tem até uma jogada assim de driblezinho ali no meio pra achar um chute de fora, mas fora isso, não sei se falta tática pra ele funcionar ou se é ruindade dele mesmo como criador. Não vou falar que ele é um jogador ruim, eu disse que ele é um jogador bom, mas pra Mas ele parte não é um meio de armador, não é um criação 10. não é o dele, não tem essa visão. Eu também eu acho, concordo com você, Danilo. As opções da Copa, o melhorzinho foi o João Gomes. Também teve o Andréas, que eu achei também fez uma Copa ruim. Eu não gosto do Não Andréas. falei do Andréas. Eu achei ele fraco. Eu já pra vi mim ele o Andréas jogar bem, mas não me convenceu essa Copa América não. Eu acho que depois da entrevista que ele deu lá e do que o Uruguai fez, acho que ele tem que nunca mais dar uma entrevista. Só Você abaixar viu a cabeça. O Soares falou? Como que é que... não fez sentido o que ele falou, porque no Brasil ele era reserva pro Arrascaeta, que era o meio do Uruguai. Então, mas assim... É que é engraçado que nos times eles jogam bem. Sim. Tipo, nos times eles jogam bem. O Bruno Guimarães é adorado lá no Newcastle. É isso que eu acho que é um defeito, né, do treinador da seleção, que foi o Diniz, é o Dorival, foi o Tite, de saber encaixar o jogador na função que ele vai ter que fazer na seleção. Porque, assim, puxar o exemplo da Espanha. O Fabian Ruiz na seleção, o que ele tá fazendo na Eurocopa é mágico, assim. O treinador tem a visão que ele consegue fazer aquilo. O Fabian Ruiz não tá para ser contratado por um Real Madrid, por um Liverpool, por um Manchester City, mas na seleção ele faz o papel que tem que ser cumprido. Isso é a visão do treinador. Eu acho que a coisa mais importante para um treinador de seleção é analisar os jogadores dessa nacionalidade e pensar no estilo de jogo que ele tem em mente e falar, esse cara vai entrar no meu estilo, independentemente de onde ele joga. Acho que o Brasil não tem que olhar para sua convocação quem tá na Premier League, quem tá na La Liga. Tem que falar, esse jogador consegue fazer tal coisa e eu preciso de quem consegue fazer isso no meu time. Sim. Que eu acho que no Brasil não é feito isso. Sim. No Brasil ficou esse negócio, nossa, meio campo de Premier League. Fica, o ponta do Real Madrid, o atacante Endrick de 60 milhões. Então, não é o atacante que faz tal função, o meia que faz isso, o time que tem tal jogada. É mais nomes do que tática. Sim. Eu concordo com tudo que o Danilo falou. Falar agora do ataque. Começar aqui falando do Rafinha. Eu não achei que ele fez uma Copa tão fraca, não. Foi uma Copa razoável do Rafinha. Mas eu também não espero tanto dele. Não é um jogador que eu espero muito. Ele cumpriu o que eu esperei dele. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que ele, pra mim, ele cumpriu até um pouco mais do que eu esperava, né? Meteu o gol de falta. Ele meteu o gol contra o Paraguai também? Acho que meteu um. Não, foi Savinho, Paquetá e 2 do Vini. Não meteu, mas jogou bem também. E eu acho que ele ainda é o melhor ponta direita da seleção. Ainda tem espaço. E assim, né, o ataque tem bons nomes, mas assistindo a seleção jogar é muito individual. Eu jogo para um ponta, seja na esquerda ou na direita, para ver o que ele arruma. O atacante que participa... é o que fizeram com o Vinícius Júnior durante toda a fase de grupo. Sim, o atacante tem muita pouca participação, né? E o Vini, quando foi jogar de atacante centralizado, ele não faz nada. Então, o treinador tem que ver que ele não pode jogar ali. Aí você... Então o Vini não pode jogar ali, você convocou Endrick e Evanilson. Só que nenhum dos dois conseguiu fazer nada como atacante. O Endrick, nesse jogo contra o Uruguai, foi o único de titular, não foi? O quê?
O do Endrick. Foi o único titular. Então, não jogou nada, né? A gente vê, nos 90 minutos ele teve, acho que 2 passes completos e um foi na saída de bola ali no início do jogo. Então, pegou muito pouco na bola, a chance que teve ele desperdiçou, né? Acho que a gente pensava que ele já tinha um colhão assim para jogar em grandes jogos, mas mostrou que ainda não tem tudo isso que a gente espera dele, não. Sim. Agora, falar do Rodrigo, também foi uma Copa, assim, não foi uma Copa genial, só que o Rodrigo também não é aquele jogador que decide. No Real Madrid, tem jogos que ele vai mal, é que o negócio do Rodrigo é que, tipo assim, quando precisa, ele faz. Ele faz o No Real Madrid ele decide. Eu não, acho mas que tipo assim, ele não é aquele jogador assim que, por exemplo, tá perdendo, ele faz os gols, tipo, ele faz virada, ele faz negócio, só que não é aquele jogador que tá todo mundo de olho ali quando precisa, só que ele aparece e faz. Só que eu acho o Rodrigo mesmo, mas ele fica apagado no jogo. Isso me incomoda um pouco nele. acho que assim, a gente tem uma necessidade assim de pintar um herói da seleção, que a gente sempre foi, 58, 62 foi o Pelé e o Garrincha, 70 teve um pouco mais de time assim, mas ainda era o Pelé, aqueles caras daquela geração. 94 foi o Romário que carregou, 2002 o Ronaldo que carregou. Então a gente tentou botar isso no Neymar para ele carregar a seleção, e nessa seleção a gente tenta jogar pro Vini, tenta jogar pro Rodrigo, e eu acho que E nenhum esquece do consegue, coletivo. né? Acho que sim, passa um pouco nessa necessidade de colocar um herói da seleção, perder um pouco do coletivo, mas de um pouco de esperar dos jogadores algo que às vezes eles não podem entregar, e a gente não entende isso. De que não vai vir um salvador e resgatar. A gente tem que estar primeiro no tático, antes de aparecer um herói. Que nem a Espanha aí, tô citando muito a Espanha, teve um herói improvável contra a Alemanha. Foi o Mérida, não é? um Merino, Merino. que é um volante que entrou lá, tava na área e achou um gol. Mas assim, o Rodrigo, eu acho que ele ainda é muito bom para a seleção. Falando do Rodrigo em si, ele tem muita habilidade, eu acho que ele não é utilizado muito direito, onde ele pode ser utilizado, e acho que é isso. Ele tem bastante espaço ainda. Gosto muito do Rodrigo. Boa. Terminou a escalação? Falamos de todos, né? Hendrick, Rodrigo, Rafinha, falamos, né? E o Vini, né? Que infelizmente, né? Pra mim a decepção maior dele foi fora de campo do que dentro. Acho que de dentro ele entrega quando tá jogando na sua posição. Quando ele teve que jogar apoio no lateral ou de centroavante, ele não entregou nada. Mas quando tá de ponta esquerda partindo pra cima, ele é um jogador de nível elite do futebol, de nível concorrer à bola de ouro. Sim, isso que na seleção brasileira ninguém ajuda ele, né? É aquele negócio, Vinícius Júnior dribla aí todo mundo e faz um gol. A gente não tem que se vire. Exatamente. Né? Passa por aquilo, né, que eu falei de querer pintar um herói, né, de tocar a bola no Vini, que agora o Neymar não tá aqui, é o Vini que vai resolver. Que eu acho muito errado isso. E fora de campo ele, pra mim, decepcionou muito, né, de tomar um cartão ali e perder o jogo contra o Uruguai, de ir pro Twitter e reclamar de que estão criticando ele, colocando o Brasil contra ele. Pra mim caiu muito o que eu gostava do Vinícius Júnior antes da Copa América, porque eu gosto agora. Sim, o negócio do Thiago Leifert aí também. É a mesma coisa do que eu falei do Danilo. Na situação que tá, cara, só joga bola. Só joga bola. Quem que era o jogador que no Brasil que estavam xingando ele começou a responder: não, vou melhorar, pode ficar tranquilo. Foi o Thiago Maia, não foi? Na época do Flamengo? Acho que o Bruno Henrique do Flamengo também fez isso. Mas eu achei bem zoado esse negócio do Thiago Leifert. Mas vamos falar um pouquinho do geral da seleção. Vamos dar uma devagada, assim, né, o que causou isso, da seleção ser aquela seleção e o momento atual, e o que a gente vê pro futuro, né? Sim. Porque esse movimento da seleção gerou algo no Brasil que há muito tempo não se via, que é o distanciamento do torcedor com a seleção. Hoje em dia são poucos que querem acompanhar,
que aí vai ter jogo do Brasil, vamos apoiar o Brasil. Sim. Tem muita gente falando, não, o Brasil já não dá mais. E, assim, eu me incomodo um pouco com esse discurso, porque é um mundo diferente do futebol de seleção com o de clube, porque de clube, o torcedor do seu clube, muitos até param de acompanhar um pouco, mas falam, não, eu sou esse clube, eu não tô vendo tanto jogo porque tá me decepcionando, mas eu sou esse clube. Agora tem gente que no Brasil fala, não vejo mais o jogo, não dá mais, eu nem torço mais pela seleção. Enquanto no clube eu torço, mas eu não vejo o jogo porque tá me incomodando. A seleção tá tendo um sentimento de até torcer contra. Sim. De querer que perde. Tem... Agora na Copa América. A gente fala, tem que perder mesmo. Então, esse distanciamento da torcida é em grande culpa da CBF, da confederação como um todo. Acho que isso vem desde talvez da Copa de 2002, 2006. Por exemplo, você pega os amistosos do Brasil, cara, eles estão com amistosos lá em Singapura, no Japão, na Rússia. O que custa você fazer um jogo aqui no Brasil, onde a gente vai estar com a torcida? A gente mora, eu e o Daniel, a gente mora em Birigui, né? Não vai mudar nada que ninguém vai vir jogar do Pedrão. Nossa chance de assistir a seleção é muito remota. Só que se você pegar, por exemplo, de um jogo no estádio lá do Bahia, na Fonte Nova, o pessoal ali que mora em Salvador, eles vão assistir o jogo. E quando só que o problema tem jogos de eliminatória no Brasil. Beleza, só que olha o valor do que eles colocam no ingresso. É muito alto. Sim. Aí, tem toda... Aí começa a criar essa distância da seleção brasileira pro torcedor. Só que obviamente não é só isso. Eu acho que também essas diversas eliminações vão causando isso também. Perder trocentas Copas. O 7-1 eu acho que foi um negócio que movimentou muito. Não, com certeza. Acho que foi um grande marco ali. Né? Então, você tá ali torcendo no Brasil, a seleção vai lá e toma 7-1. Porque, assim, o torcedor brasileiro, né, o mais antigo, digamos assim, ele viu eliminações. Ele viu perder pra França em 98, ele viu a Copa de 82 daquele time mágico que perde, né? E viu o título juntos, né? Então ele tava acostumado às vezes a gente vai perder, mas a gente tá sempre brigando lá em cima. Depois, a partir da Copa aí de 2006, acho que 2006 ainda a seleção entende, né? Bota a França como um carrasco, nossa, a gente tem azar de pegar a França, eles sempre jogam bem contra a gente, é sempre jogão. Mas a partir de 2010, que é eliminado pra Holanda, 2-0, aí vai pra 2014, tem o grande baque. Que tomamos 7-1 em casa, né? Com todo mundo vendo, na nossa, depois de... Inclusive, hoje faz 10 anos do 7-1. Estamos gravando. Eu tava vendo as publicações, todo mundo postando 10 anos. Eu fui pegar pra ver, porque foram, acho que, 4 gols em, 6 minutos, né? Sim. Aí eu tava assim, eu falei, vou pegar pra ver esses 6 minutos. Cara, é vergonhoso. É completamente vergonhoso. Porque eu não lembro do jogo em si. Assim, eu lembro de ver os lances depois, óbvio. Eu não lembro naquela idade assistindo o jogo. Eu lembro do intervalo, eu ir pro banheiro e chorar. Aí eu achei eu juro pra você, eu lembro, eu tinha uma camisa da Alemanha. Eu peguei a camisa da Alemanha, aí no segundo tempo eu desisti de torcer pro Brasil. Eu falei, não, torcer pra Alemanha agora que tá ganhando. Sim, eu acho que, não sei nem se você sabe disso, eu antes de 2018, assim, eu tinha um sentimento de torcer contra o Brasil. Porque eu acho que comecei a acompanhar futebol vendo aquela Espanha de 2010, eu falava que eu torcia pra Espanha. E teve a Copa de Confederações 2013, que o Brasil ganha da Espanha, eu chorei naquele jogo porque a Espanha perdeu. Nossa, que é isso? Não, meu passado obscuro aí, né? Mas assim, depois eu mudei. Mas eu acho que vai um pouco além do futebol, jogo jogado, esse distanciamento. Acho que a parte política, de polarização, movimento social trouxe isso também, mas não vamos debater isso aqui que a gente só vai falar de futebol. Sim. Né? Falando de futebol, eu acho que o 7-1 foi o grande baque. Depois, 2018, eu acho que na época das Copas, que se você o pessoal tem aquele sentimento de torcer na Copa,
Mas já não tem mais aquele mesmo, depois de 2014, de Não. acompanhar os Só que amistosos, se as você pega, Danilo, o classificatórias, Copa Brasil América. 2014 perde, em 2015 eliminado nas quartas da Copa América, na Copa América de 2016 eliminado na fase de grupos. Foi, 3 anos de vergonha. Sim, é muito, muito forte. Até que veio o Tite, e eu acho que o futebol do Tite deu uma eu animada. acho que o que deu uma revivida foi o Tite, assim. Sim. Eu acho que o brasileiro, no fundo, ele quer voltar a torcer pra seleção, Lógico. mas não vê motivos. É que eu acho que 2022 também foi outro baque. Junto, porque eu acho que pela expectativa que criou. Não, eu acho que aquilo lá 2018 foi bem mais entendível que 2022. de uma onda de torcedores que voltam a torcer na Copa e passa Sim. a Copa, teve um vexame e cai de novo, né? Então falta o Brasil conseguir se reorganizar, e acho que isso passa muito na mão da CBF, que pela bagunça que tá, não consegue se reorganizar, entender o momento do futebol, o momento da seleção, o momento dos jogadores do Brasil, para se reerguer. Então o Brasil acho que vai ficar nessa onda aí de na Copa um pouco mais de gente acompanha, passa a Copa, é eliminado, passa vexame ou não vexame até, é eliminado, a onda cai, não quero mais acompanhar. Deixa que você fica acha nessa onda. que, por exemplo, a falta de jogadores que jogam no Brasil, na seleção, causa um pouco disso? Porque eu acho que, na minha opinião, causa um pouco. Tipo assim, porque tendo ali um zagueiro, um meio campista que atua no Brasil, eu acho que as pessoas olham com mais atenção. Porque também os torcedores do próprio time, eles começam a olhar com vontade, cara. Eles querem ver aquele cara do time deles jogando bem. Então, não sei, porque assim, o Brasil, vamos falar lá de 2002, que foi o último grande, assim, tinha jogadores que jogavam no Brasil, mas esses jogadores acho que quase não jogavam pela seleção, né? Porque o Ronaldo tava na Europa, o Rivaldo tava na Europa. Atlético Paranaense. Tinha os reservas, o Rogério Ceni, Então, tinha o Marcos que jogava no Palmeiras. alguns nomes, né? Eu acho que não é necessidade de jogador que joga no Brasil. Sei lá, acho que é jogadores, assim, de real alto nível. Não esse cara que a gente fala que é alto nível porque só joga na Premier League. Nem, o Vinícius Júnior é real alto nível. Sim. O Paquetá pra mim não é. E botam o Paquetá com real alto nível porque ele joga bem no West Ham, que é Premier League, e jogou bem contra o City, um jogo. Não, o Paquetá é alto nível. Pra mim não é. Outra coisa que talvez pode causar, será que a CBF, a desorganização da CBF é bem visível? Pra todo mundo que acompanha futebol, a gente sabe, todo dia é alguma coisa da CBF, o escândalo de corrupção que teve agora com certeza, das né? apostas. Eu acho que isso reflete também. O presidente atual da CBF, ele já entra no lugar de um presidente que caiu. Os últimos 5, Danilo. Polêmico, né? O primeiro foi lá, eu esqueci o nome dele, caiu por corrupção. Aí entrou aquele Maria Marim, corrupção. O Del Nero, corrupção. Aí entrou o que foi da Copa. Ele caiu por denúncia de assédio. Sim. E esse agora voltou com uma liminar, porque tinha saído também. Sim. Ele ficou um tempo fora. Não, realmente tá muito ruim. Essa bagunça toda, isso reflete muito dentro do campo. Na escolha do Com certeza. técnico. Já falei aqui um pouco mais cedo, né, que a bagunça da CBF atrapalha a criar esse sentimento para melhorar a seleção. E com toda certeza, né, o que você estava falando lá dos amistosos, que não tem amistoso no Brasil, distancia o torcedor, concordo, né, a gente podia jogar mais aqui, em vez de... Porque além da gente jogar longe, a gente jogava longe contra seleções não europeias, né, reclamava, tem que jogar contra o time europeu. Eu acho que se você joga no Brasil, que seja contra uma seleção sul-americana ou norte-americano, Japão, os europeus não querem vir aqui, tudo bem, não precisa jogar contra os europeus toda hora. Mas você jogando no Brasil já traz um pouco ali, já bota... Será que o Brasil tenta, por exemplo, marcar jogo aqui com seleção da Europa? Eu acho que não. Porque eu acho que, cara, imagina um jogo, Maracanã, assim, Brasil e Inglaterra, só que um amistoso, cara. Você tá maluco? Ia ser muito da hora de assistir. Sim, concordo, mas eu acho que é muito pelo dinheiro, né? Eu acho Sim, lógico. O Brasil ganharia muito menos do que jogar um amistoso contra a Arábia Saudita. Então. Só que pensando a longo prazo não vale a pena pra própria CBF.
Eu também acho que a CBF Porque ela não precisa de deveria fazer grana. isso a longo Porque prazo. se você pensar a empresa, assim, como um todo, ela precisa de dinheiro. E esse dinheiro vem de gente assistindo. Se não tem gente assistindo, eles não vão ganhar. E aí a gente pode pegar a CBF como a bagunça que é no Campeonato Brasileiro. A zona que é os árbitros que são totalmente Não, despreparados. acho que respinga no Campeonato Brasileiro, né? É uma bagunça. O é uma amadorismo dos árbitros, da organização, do calendário, O de negócio, tudo. a CBF, o negócio lá do Rio Grande do Sul, que ele basicamente tacou pros times decidir. Falou, decide aí se vocês querem parar ou não. Eu acho que tem que ter uma reforma aí na CBF, uma revolução. Literalmente. Vai tomar a CBF. Vamos invadir a CBF, tomar ali, aí eleições diretas, toda a população brasileira votando no presidente da CBF. Boa. Leila Pereira Eu ia falar disputando. isso. Será? Leila Pereira seria uma boa. Ela quer. Eu acho uma boa, falar pra você. Eu gosto da Leila. Não sei. Melhor que esse que tá agora é. Não, melhor do que tá agora mas agora teria que ver outros nomes também. Júlio Casares. É um papo pra outro momento, né? Mas o que a gente tá falando? Dos amistosos? Do distanciamento da CBF com a Distanciamento. torcida. Acho que a gente passou, né? Que o futebol distanciou, que a CBF distanciou, né? Eu falei que tem outros motivos sociais que distanciou o brasileiro da seleção. A falta de título pega muito nisso. Pra mim, acho que é uma das principais. Eu vou falar, você falou do seu relato, né? Sim, de ser anti. Eu vou falar do meu relato. O meu relato, ele não passa por torcer pra outro time, mas por nunca ligar tanto pra seleção brasileira. Porque eu nunca tive um incentivo dentro de casa pra torcer. O meu pai, ele torce por causa da Argentina, lá em 86, com a Copa do Maradona. Quando ele viu, ele era criança. Então, tipo assim, ele se apaixonou pelo Maradona e pela Argentina, porque ele viu aquela Copa maravilhosa. Então, ele começou a torcer pra Argentina, desde aquela época. Eu nunca torci pra Argentina, mas, tipo assim, em casa eu não tinha o incentivo pra torcer pro Brasil. E também pela falta de título. Tipo assim, você acaba perdendo os títulos. Ele, por exemplo, começou a ver com título. Todo você pegar time, seleção, o que aquece os torcedores a voltar a torcer a título. Você pegar o Flamengo agora, você pegar o Palmeiras agora, por que tá aparecendo tanto torcedor? Parece que brota. Torcedor do chão. É título. Não, concordo bastante, né? Eu comecei a torcer pro Inter por causa de que eu vi um título. Né? Qual que foi, Danilo? Foi a Libertadores 2010. Tá. Achei que tinha sido o último. Eu ia falar, coitado. Não. Não, o meu também, eu comecei a torcer por causa da Sul-Americana 2012. Passei 8 longos anos sem título. Você vai voltar, Danilo? Eu vou, tô... 8 anos. O último foi 2016. Espero que eu esteja voltando aí. Mas falando da seleção, concordo com você. Acho que o título traz torcedores, né? Traz essa base fiel. E esse período longo de títulos distancia o torcedor, né? É que o problema do Brasil é que, tipo assim, a gente compete também Copa América, só que ninguém liga pra Copa América. Mas agora eu vou puxar uma outra discussão de o que está sendo feito para mudar isso. Porque eu acho que existe muita discussão de qual é o problema da seleção e a gente não consegue concordar em qual é o problema da seleção. Ou é muito problema também. Porque acho que a gente concorda que os jogadores não são bons, mas a gente não concorda em quem colocar no lugar. Sim. A gente vive falando que os jogadores de antigamente jogavam melhor, tinha mais raça, sei lá, e que hoje não tem isso. Então é um problema mental dos jogadores de hoje, que não tem a mentalidade de antes. É um problema das categorias de base, que não treinam mais o jogador para ser igual antes. Qual que é o grande problema da seleção? Para mim, o primeiro grande problema passa pelo técnico e o tático do Brasil. Qual é o grande treinador brasileiro? Assim, porque a gente revela jogador para a Europa, mas por que nenhum treinador brasileiro vai para a Europa? Por que nossas táticas não impressionam o europeu? Os últimos que eu lembro, teve o Luxemburgo, lembra, que treinou o Real Madrid? É muito tempo, né? Tipo, e foi mal lá, né? E foi chutado de lá.
Chelsea. A gente importa técnicos assim. O Felipão foi o grande Só que, técnico assim, ali de 2002. Só que na Europa ele não foi grande Eu coisa. acho que o último grande técnico brasileiro, e ainda é o Tite. Sim. Que por um tempo ali foi muito bem na seleção, fazia a seleção jogar. No Brasil fez grandes trabalhos em quase todos os times que passou. E chegou a ser especulado se na você Europa, pegar né? os times hoje que estouram no Brasil, o Flamengo com o Jorge Jesus, português, o Palmeiras com o Abel Ferreira, português. Mas em contradição a isso, na América do Sul, a Argentina tem uma onda de técnicos bons. Sim. O Zubeldia do São Paulo, Zubeldia. argentino. O De Zerbi não Kudê, é do Brighton, ele é ele é italiano, não é? italiano? Acho que é. Confundi então, eu tava achando que ele era argentino. Não, mas indo pra Europa, né? Tem o Simeone, que tá no Atlético de Madrid há muitos Sim. anos, campeão de La Liga. É italiano. Tem o Pochettino. Não, você pode pegar até o Scaloni, Danilo. Olha o que ele faz com a seleção. Scaloni. Tô falando de técnicos que chamam a atenção da Europa. O Sim. Galhardo, ele não foi pra Europa, mas foi especulado por muito tempo por fazer um grande trabalho no River Plate. E o Brasil importa técnicos argentinos pro Campeonato Brasileiro, nos times de destaque. Então, pra mim, esse é o principal problema. E quanto ao argumento de saudosismo, de que a seleção nunca vai voltar a ser o que era antigamente, eu concordo que nunca vai voltar. Eu acho que o futebol em si, o jogo, mudou. E eu acho que aqueles jogadores que são tão adorados, no jogo de hoje, não renderiam melhores do que os jogadores que estão na seleção. Eu acho que se você pega o Ronaldinho de 2006 e o Rafinha de 2024 e bota os dois pra jogar em 2024, eu acho que não vai ter tanta diferença. Nossa. Eu achei que você ia falar, porque o Ronaldinho hoje tá muito velho. Não, brincando. falando Ronaldinho de Não, 2006. eu entendo essa questão do futebol, que o futebol mudou. E essa questão do saudosismo. Você viu um vídeo que acho que foi o Bruno Formiga que postou? Porque ele é o grande defensor do futebol moderno. Vi E ele esse postou o vídeo. vídeo acho que é da época do Pelé, do Garrincha, do pessoal dos Não, jornais falando. ele passa de época por época. Sempre falando que o futebol de antes era De melhor. Que desde sempre o futebol de antes foi melhor. Eu acho que, tipo, não tem essa que o futebol de antes é melhor nem o de hoje. Eu acho, tipo assim, cada época é a sua época. É saber Cada futebol é seu entender as diferenças Sim. do que foi mudando. Porque a gente pega lá o futebol de 1900, quando foi criado. Era uma bola de couro pesada, 11 homens parrudos com chuteiras com parafusos no lugar de cravo, tentando botar a bola dentro do gol. Sim. Era um negócio feio de se assistir. Vai evoluindo os materiais, o estilo de jogar. Até chegar lá no Pelé, quando o Uruguai já tinha ganho, né? Já. Mas surge um novo futebol com habilidade. O Pelé fazendo coisas nunca antes vistas, tanto que ele se tornou rei por isso. Aí o Brasil começa a criar jogadores que jogam como o Pelé. Então, eu acho. Então, esse negócio do Pelé é interessante, porque eu não acho o Pelé o melhor jogador da história. Eu acho que teve muitos jogadores que já passaram ele. Só que ele é o maior pelo que ele fez na época dele. acho que ele foi o primeiro a revolucionar. Sim. A primeira revolução do futebol passa pelo Pelé. Sim. De drible, de velocidade, futebol bonito. do futebol mais bonito. O jogo que encantou o mundo não foi o futebol criado pelos ingleses, foi o futebol jogado pelo Pelé. Sim. Eu acho que passa por isso. Não, E eu acho que a além partir disso, do Pelé, as outras seleções pensam na segunda evolução de defesas que parassem aquilo. teve a Itália com o Milan, né? Sim. Aí a Holanda tenta desenvolver o futebol novo com muita movimentação. Os jogadores fazendo carrossel holandês movimentando muito. Sim. Então, o futebol vai evoluindo de A pontos em Espanha, pontos. a época espanhola ali, meados de 2010. Sim, com o tic-tac. Que é muito do que o Guardiola começa a fazer no Barcelona. E a Espanha tenta copiar na sua seleção, dá muito certo. Não, eu concordo com você, Daniel. E além da tecnologia, conforme a tecnologia vai entrando,
o quanto pode evoluir ainda mais, né? Você tem Sim, jogadores com cada vez mais capacidade física. Hoje o que existe de scouting e de estudar o que um jogador faz não existia na época de 90, desses jogadores de 80 que eram tão Hoje dá pra você, badalados. Tipo assim, diversos inteligência artificial, aplicativos. Sim. Você pode passar pra um marcador, por exemplo, um lateral que tá marcando um ponta. Qual a porcentagem de chance dele cortar pra direita ou cortar pra esquerda? Sim, se você falar, ó, de 10 vezes, 8 ele vai jogar pro fundo. Então marca mais o fundo. Aí a gente vai dar mais espaço pra ele cortar pra dentro, então vou pedir pra esse jogador cobrir pra dentro. Então você vai estar esperando ele jogar pro fundo e se ele for pro outro lado tem um cara marcando. Aí você anula esse jogador. Você tem... Então Hoje dá é pra você absurdo. pensar. Você tem mapa de calor, Então, você consegue saber onde o jogador mais fica. Então dentro por de isso campo. que eu acho que aqueles jogadores de antigamente, hoje em dia, sem um preparo específico, eles seriam do mesmo nível desses que estão aí. Interessante. Só que, por exemplo, você trouxe do Rafinha, tipo assim... Eu acho que até aí, sabe? Um pouco menos, eu acho que já o Ronaldinho já passa. Não vou falar assim que o Ronaldinho jogaria no mesmo nível que o Dudu, que o Luiz Araújo no Flamengo. Não, acho que ele tem seu diferencial, ele era realmente um mago jogando bola, mas eu acho que ele estaria num alto nível, mas não seria o que ele foi em 2006 hoje em dia. Mesmo com um corpo de 2006. Sim. Entendi seu ponto dele. O saudosismo... Eu acho o saudosismo, ele é legal. Ele é legal até certo ponto. Eu acho que ele é... Depois disso ele começa a se tornar um grande problema. Eu acho que ele é inevitável. Todo mundo é saudosista. Sim. Mas eu acho que tem que saber pesar. Você tá falando um negócio e você para pra pensar, será que é isso mesmo? Sim, vamos ver assim, todas as variáveis. Assim. Eu acho que isso pega em qualquer coisa da nossa vida, o saudosismo. Por exemplo, concordo. Seu priminho pequeno tá assistindo desenho, você obviamente vai falar, os desenhos da minha época era 1000 vezes melhor que isso aí que você tá assistindo. Tem tudo aquilo lá de você reassistir um negócio e... Sim. Aí você pega pra assistir... Não era isso que eu tava esperando ouvir. Nossa, muito. Direto. Mas o saudosismo é o que você tem que tomar muito cuidado com ele. De ficar... cara, esse negócio de comparação é um grande problema. É que nem você falou, a gente acabou de comprar o Ronaldinho e o Rafinha, só que foi num quesito ali... A gente tá tranquilo, assim. O problema é você chegar aqui, por exemplo... você comparar o São Paulo que joga hoje com o São Paulo lá de 2005. Era outro futebol, só que aí vem os velhos falando, não, mas era 1000 vezes melhor, era 300 vezes melhor. Que nem só que muita coisa diferente. Eu acho que a última grande evolução do futebol foi da defesa. Os defensores começaram a agir melhor. Eu acho que qualquer defensor de alto nível hoje... Começaram a sair jogando mais, né? Não só sair jogando. Antes, você vê os vídeos da década de 90, 80, né? todo lance é algo que você vai ver de highlight, é alguém dando bote e tomando drible. Hoje em dia, eles não dão tanto bote. Não. Ou você vê seu time, às vezes, até dá raiva. Que dá o bote no cara, dá o bote. Mas eles são instruídos para não dar o bote, porque eles sabem que, estatisticamente... Se você deixar o atacante tomar a atitude primeiro, a chance de você roubar a bola depois ou evitar de sair algum grande lance é maior. E com a chance de você dar o bote com jogadores habilidosos como tem hoje, dele sair de você e sair livre, é muito mais fácil. Sim. Não, é verdade. E hoje, os zagueiros, além disso, os zagueiros sabem jogar mais com a bola no pé. Antes era tipo assim, o zagueiro chegava quebrando, estoura a bola lá pra frente e deixa que os outros se resolvem. Hoje o zagueiro faz parte de toda a construção de jogada. Inclusive em alguns times até o goleiro. Que aliás começou com o Rogério Ceni. Mas assim, um outro exagero que eu vou fazer aqui, se pega o Van Dijk e bota ele pra jogar na década de 90, ele era o melhor zagueiro do mundo. Muito. Porque a técnica dele de esperar até o último momento para dar o bote certo, que o atacante já tomou a decisão, ele só tem que ser rápido o suficiente para dar o bote, é muito boa. Sim. Tem alguns jogadores tanto que tem gente até que criticam, né? Como que o Van Dijk é o melhor zagueiro se ele só não dá bote? Ele não é driblado porque ele não dá bote, mas... É isso que faz ele ser o melhor. Ele faz ser o melhor. Sim.
Não, você pegar diversos jogadores hoje, você colocar eles na década de 90 ia fazer coisa absurda. Absurda. E assim, puxando desse ponto da evolução do futebol e fazendo o link com o distanciamento do torcedor para a seleção, eu acho que tem muito torcedor antigo que vê essa evolução não, essa mudança no futebol e fala que o futebol mudou, é um jogo diferente, então para ele o futebol acabou, não é só a seleção. Sim. Fala, o jogo que vocês estão vendo hoje não é o que a gente via antigamente. Então, assim, eu até entendo o ponto de quem vê isso, que realmente você assistindo vídeos parece ser esportes diferentes, né? E Sim. se ele gostava daquilo, hoje em dia não vai pegar muito Não, ele. hoje a gente não ia Então- gostar de ver aquilo lá. Se você colocar a gente pra assistir aquilo lá, você vai ver. Hoje o futebol é muito mais rápido. Sim. Tipo, é muito mais inteligente do que era Uhum. antes. A gente não ia gostar de assistir aquilo hoje. Não, eu tô falando, se pegar o jogo agora e colocar pra gente assistir, entendeu? Assim, a gente vendo os highlights, a gente até gosta. Mas se pegar os 90 minutos, não, então, aí é diferente. Eu acho que o último jogo mais antigo assim que eu vi os 90 minutos foi na época da pandemia, que tava passando reprise a todo momento na Globo. Eu vi a reprise do Mundial de 2006 do Inter. Que jogo feio, horroroso. Assim, é bonito, foi emocionante de ver pelo título, né? Mas pelo jogo em si, não era bonito de se ver, né? Então acho que sim, tem esse embate de gerações no que é o futebol hoje, o que eu gosto de se ver no esporte. Porque, assim, o pessoal fala que a seleção não joga como jogava antigamente, né? Então tem que entender que não é pra jogar mesmo como se jogava antigamente. Se jogar como jogava antigamente, vai continuar perdendo. Piora, né? A gente tem Fica que piorando. tentar não jogar como se joga antigamente e tentar copiar ou melhorar como se joga as seleções grandes hoje. Como se jogou a Alemanha na Eurocopa, a Espanha, que tá dando um show de bola, a Argentina, que foi campeã do mundo. A gente tem que ir pegando os exemplos atuais e não ficar se comparando com o que já passou da seleção. Sim. Se for falar de saudosismo, tem muita coisa pra falar. Você colocar um velho aqui que pra falar, ele... Teriam opiniões Nossa. completamente diferentes da gente aqui, com certeza. A primeira coisa que ele vai falar é: esses jogadores aí, o Ronaldinho é 1000 vezes melhor que Vinícius Júnior. Jogava muito mais. Vocês nunca vão ver o que a gente viu com o Ronaldinho, com o Ronaldo, com o Romário. Não, tipo, ó, Nunca mais vai existir um jogador assim. você falou aí do jogo do Inter. Eu vou falar do jogo do São Paulo do Liverpool 2005. Você pega os lances do Lugano, o Lugano quebrava os jogadores do Liverpool no meio, velho. Ele chegava no carrinho e eu fico olhando aquilo e falo, se tivesse VAR naquela época e se tivesse um jogador um pouco mais rápido, ele perdia todas as bolas. Sim. Ele não dava nenhuma daquelas. Doideira. Mas vamos falar de mais um assunto aqui sobre a seleção, Nilo. Agora, depois de mais uma eliminação, o que a gente pode esperar pra Copa 2026? Porque 2 anos só faltam. Será que dá pra... Você acha que com o time que tá hoje dá pra tentar? Com o treinador? Você acha que se trocar dá? Se trocar continua sem dar? Resumidamente, eu acho que não vai dar. Eu não consigo ver essa seleção sendo campeã. Eu acho que assim, não sei se mudar o treinador, a gente começar a ver um futebol bonito, dá pra iludir um pouco. Mas o que se vê hoje é agradecer que agora são mais seleções, né? Que senão a gente teria que ter medo até de não classificar pra Copa. Tá em sexto hoje, né? Então hoje estão classificando 6, eu acho, né? Tá classificando Nas em eliminatórias passadas já não classificava. último. Ia pra Era- repescagem. era- Acho que era 4 e a quinta ia pra repescagem. Acho que o sexto não. Alguma então. coisa assim, né? Mas tá bem ruim. A gente já criticou aqui os jogadores que estão na seleção, mas eu também não consigo ver quem poderia entrar pra fazer alguma diferença, né? Vamos até fazer no próximo episódio de Papo de Gênio aí que a gente vai analisar. A gente vai puxar aí uma brincadeirinha, né? Escalando Sim. a nossa seleção com jogadores que atuam no Brasil, né? Eu acho que esse negócio de não saber o jogador, pra mim, eu penso assim, eu tenho muita opinião e ao mesmo tempo eu não tenho nenhuma opinião.
Tipo assim, é alguém pra substituir esse meio. Fala, não, tem esse. Só que se eu paro 10 segundos pra pensar, eu falo... Será que realmente? Então, será que vai? É muito difícil fazer essa comparação, vamos supor. O Cauli, que joga muito no Bahia, o Rafael Veiga, que joga muito no Palmeiras, com o Lucas Paquetá. Porque, o Paquetá não dá, tem que pôr esse cara aqui que no Brasil tá jogando muito. Só que a gente pôs o Rafael Veiga lá e não foi nem melhor nem pior. Acho que é um pouquinho abaixo do que é o Paquetá, mas a gente fala assim, pior que o Paquetá é o melhor que a gente tem mesmo nessa posição. Então é Então difícil. tamo ferrado mesmo. Então tamo ferrado mesmo, né? Eu acho que o torcedor brasileiro tá nesse pensamento. Tamo ferrado mesmo. Sim. De não conseguir enxergar a seleção ideal. Não chegar, às vezes, uma solução pro que tá tendo. Porque, tipo assim, a gente fala, o melhor técnico que tivemos antes foi o Tite, só que mesmo assim não conseguiu ganhar. Sim. Aí, tipo assim, quem que acho que nossa principal discussão hoje tem que ser quem que a gente vai pôr de técnico. Que ideia de seleção a gente quer ter? Sim. Não sei, se fosse pra pensar em técnicos brasileiros, pra mim voltava o Tite. Eu acho que dos brasileiros talvez seja o Porque melhor. o Diniz eu acho que não deu. Eu acho que tá na hora de tentar um técnico de fora, Daniel. Pra mim já passou da hora, a gente tinha que ter tentado. Eu sugeri, na época que ele foi demitido da Bélgica, falei, a seleção tem que tentar, que ele faz um bom trabalho com seleções. O Roberto Martinez, Que hoje tem no que Portugal. tá no Portugal, foi eliminado ali na disputa de pênaltis, mas acho que ele conseguiu dar uma cara pra Portugal, apesar de eu achar que não foi bem nessa Euro, não. Mas a Bélgica, eu gostava de ver a Bélgica jogar no comando dele. Acho que ele tirava mais da Bélgica do que ela tinha peças pra entregar. Sim, né? Eu também E acho que outros passou da hora. nomes, né? A gente fica sonhando com Ancelotti, com Guardiola, tem... E tem outros nomes, eu acho que talvez possa encaixar até melhor, cara. Que nem eu vi gente falando, o Klopp vai tirar seu ano sabático. Será que a gente não consegue convencer ele a vir pro futebol de seleção, já que ele cansou do futebol de times? Seria interessante. Sim. Ver um alemão treinando a seleção brasileira. Seria interessante. Eu vi gente falando do José Mourinho. Esse eu já não acho que daria certo na seleção. Sim. Sim. Você acha que tá na hora de talvez arriscar alguma coisa? O que seria arriscar? Não, tipo assim, eu iria pra técnico de fora, mas arriscar talvez alguém que tá num time talvez menor. Eu falei antes o De Zerbi, mas eu não vou usar ele como exemplo. Eu vou usar o fato de que ele treina o Brighton. Sim, o De Zerbi, eu vi um vídeo de análise tática dele, né? Que a ideia tática dele é o seguinte: você chama o adversário pra te pressionar e sai em contra-ataque fugindo da pressão. Você... É igual o Zubeldia faz isso no São Paulo. Só que você precisa de 2 zagueiros muito bom com a bola. Sim. Porque eles que vão tirar a pressão. Você precisa ter um meio ali que vai chamar os caras pra tocar pro zagueiro, o zagueiro fazer uma enfiada ali pro ponta. O ponta a gente tem. Agora eu não tenho essa confiança dos zagueiros fazer essa saída de pressão. O São Paulo hoje joga nesse estilo com o Zubeldia. O De Zerbi, essa temporada no Brighton, ele toma muitas goleadas porque ele tenta fazer esse estilo e não consegue. Aí você no Brasil seria um grande problema, você perde a bola muito perto do seu gol. Eu não vejo os zagueiros do Brasil. Não, mas por exemplo, o De Zerbi, usar ele como exemplo e o fato dele jogar no Brighton. Um time assim nesse nível e o treinador que esteja fazendo um bom trabalho. Não, dá. Por exemplo, o Thiago Motta agora foi pra Juventus. Por exemplo, fez um bom trabalho no Bolonha. Não, eu acho que pegar um treinador assim... O duro que pra seleção, a pressão... Ele tem que aguentar a pressão também. Só que você pega o Scaloni. Ninguém conhecia ele. Sim. Antes de chegar aí, fez um bom trabalho. Deu tudo. É por isso que eu acho que falta um técnico brasileiro mostrando esse... mostrando isso. Então, mostrando potencial. Só que a gente não vê. Tipo assim, os times que estão no topo... sei lá, leva o Rogério Ceni. Só que tá fazendo um bom trabalho do Bahia, mas não tem tamanho ainda pra... mas ele não mostrou o potencial, assim, de jogar um estilo de jogo bonito pra levar pra seleção. Então, Acho que ele não tem um estilo de jogo muito definido, assim, que fala, essa é a cara do... Nem o Dorival tinha. Tipo, ele ganhou título, só que ele não tinha um... Não era, por exemplo, no São Paulo não era um futebol mas eu acho que ele tinha um estilo de jogo mais definido do que tem o Rogério Ceni. Eu acho que até hoje, se você me pedir pra falar, como que é o estilo de jogo do Rogério Ceni? Não vou saber explicar direito, não. Eu consigo explicar mais o Dorival, que vai naquele 4-2-3-1,
2 volantes, um que abre mais os pontas, um lateral que apoia mais que o outro. Mas, assim, agora, de estrangeiros que poderiam ser uma boa opção, o treinador do Girona fez um bom trabalho, né? Mas acho difícil tirar ele do Grupo City, né? Ele deve ter pretensões de... Não sei se ele quer treinar a seleção. O treinador da Atalanta fez um bom qual trabalho. É o nome dele? Putz, fugiu o nome dele agora. Mas ele fez um bom trabalho. Tem feito um bom trabalho há um tempo, né, Natal? Então, ele fez um bom trabalho duradouro, né? Sim. Que é o que a gente falou, aliás, em um dos podcasts Sim. um pouco mais antigos que falamos de dar tempo ao técnico, né? Sim. Então acho que assim, a seleção tem que achar um estilo de jogo Gasperini. que ela queira. É, o Gasperini. E um estilo de jogo que ela quer. Achar um treinador que tenha esse estilo de jogo e confiar nele. E ver se ele consegue aplicar isso na seleção e dar uma carta branca. Não vou convocar o Vini porque ele não vai encaixar no meu estilo de jogo. Tudo bem. Se o seu estilo de jogo estiver funcionando. O Neymar voltou de lesão. Mas eu não vou usar o Neymar. Não tem um meia fixo ali. Tudo bem. Confiamos em você. Se o estilo de jogo... Você tá entregando, né? Aquele negócio. Você tem que entregar. Você tem que entregar. Entregando, estamos confiando. Acho que o Brasil, infelizmente, vai ter que ficar aí testando nomes até algum dar certo. Eu não vejo não tenho muita esperança para a próxima Copa. É meio triste porque é da hora você se juntar na Copa, junto com seus amigos. Copa é confraternização, né? Não, Copa... Só que aí você vai lá dependente da situação da seleção, você sabendo faz o churrasquinho ali. Eu acho que você sabendo que não tá jogando bem não é tão legal quando você tem um pouco mais de esperança. Porque nas duas últimas tinha esperança. Acho que... E a outra foi no Brasil, então... Não sei, acho que vai ser a primeira Copa que a gente vai chegar mais desiludido, né? Então, às vezes, chegar sem tanta ilusão, a dor seja menor. Você viu o vídeo que a CBF postou? Ela falou que de 2002 a gente chegou desacreditado, era um vídeo assim, bonito. Cara, depois você entra no perfil deles, mano, falando assim que, nossa, tava jogando mal antes. Realmente, o Brasil tava jogando mal antes da Copa do Mundo 2002. Eu vi até gente falando, quando a gente chega em crise na Copa, a gente vai bem. Mas, só que, tipo assim... Acho que isso é muito mais superstição do que... Quando você vai, seu time chega numa final, aí aparece que toda vez que é sábado de lua cheia, o seu time tá jogando aquela final, ele ganha. É um negócio assim. Porque, tipo assim, ao mesmo tempo que chegou na Copa desacreditado e ganhou, quantas vezes chegou desacreditado e não ganhou? Sim. Não o Brasil, né? Mas a Argentina, na última Copa, chega campeão da Copa América, né? Chega com o hype do Messi jogando muito. Argentina e Brasil eram dois favoritos pro título já. Sim, sim. Nos últimos anos, a França foi favorita, a Alemanha era favorita, a Espanha era favorita, a Itália em 2006. O Brasil é que eu ouço do pessoal falar, né? Mas vocês falaram que chegou desacreditado, eu acredito que chegou. Sim, mas chega desacreditado, né? Sendo campeão. Só que em 98, que era atual campeão. Até chegou como favorito e perdeu. Sim. Então... Vamos falar mais alguma coisa de seleção, Danilo? Acho que a gente debateu o suficiente. Acho que Falamos eu falei bastante. tudo que eu tinha pra falar, assim. É bastante. Seleção brasileira é um tema bem amplo, dá pra falar bastante coisa. E quanto mais problema tem, mais coisa tem pra falar. Sim. Os momentos de crise, assim, trazem bons debates, né? Eu acho que o importante do debate é que ele te traz ideias, né? E te faz pensar pra sair dessa situação. Sim. Nós aqui não vamos mudar nada, né? Mas a gente pelo menos pensa e tem um senso crítico que é bom. Bom passar por esses debates. Espero que vocês tenham gostado também do que a gente falou aqui. Sim. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Siga a gente no nosso Instagram e no nosso TikTok. Compartilhe com seus amigos que gostam de futebol. Espero vocês no próximo episódio. No próximo Papo de Gênio. Falou, Danilão? Isso aí. Falou.